Olá amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje então eu vou mostrar como se faz um sistema de proteção contra oscilações da rede para comandos elétricos. Aqui então eu tenho meu sistema montado, tem aqui o meu relé de tempo, aqui o contador e aqui eu estou alimentando uma fonte de alimentação. Essa fonte de alimentação ela recebe uma tensão alternada aqui na entrada e a saída aqui uma tensão contínua, onde, por exemplo, eu vou alimentar um outro circuito. Vou alimentar, por exemplo, um CLP. Então, esse problema que acontece de oscilações é um problema muito comum, principalmente nas indústrias. Por exemplo, se eu tenho uma oscilação e a oscilação é repentina, essa oscilação ela pode causar muitas das vezes uma falha no circuito de comando. Por exemplo, se essa fonte aqui está alimentando o CLP, e quando acontece uma falha repentina, uma oscilação, esse CLP muitas das vezes ele entra em falha e o operador precisa então ir até o local para poder resolver o problema. Então, com esse sistema, com o relé de tempo, eu vou retardar então o retorno da energia elétrica na minha fonte de alimentação. E a gente vai ver então como vai funcionar na parte teórica e eu vou mostrar também aqui depois na parte prática como funciona esse sistema. Aqui então eu tenho o diagrama desse sistema de proteção para comandos elétricos contra oscilações da rede. Eu tenho aqui uma alimentação entre fase e neutro. No meu caso aqui, eu estou utilizando um sistema, uma alimentação em fase neutro de 127 volts. Os meus componentes aqui, os meus dispositivos são de 127 volts. E aqui eu tenho, primeiro componente, eu tenho aqui uma chave aqui é S1. Aqui eu tenho a bobina do relé de tempo e aqui eu tenho a bobina do contador. E esse sistema ele vai funcionar da seguinte forma. Eu tenho aqui a chave, no momento em que eu fechar essa chave S1, eu vou alimentar o relé de tempo, a bobina do relé de tempo, vai passar a contar o tempo que eu vou programar. Contado então esse tempo, esse contato aberto do relé de tempo, que é o D1, ele vai fechar e vai alimentar então o contador K1. O contador K1, por sua vez, através desse contato aberto aqui do contador K1, ele vai alimentar então essa parte do circuito, onde nós temos aqui então a fonte de alimentação, que vai alimentar o CLP. Então toda vez que houver uma oscilação de energia, a alimentação do relé de tempo ela vai ser cortada e na volta da alimentação, ou seja, quando for restabelecida então essa energia elétrica da rede, vai passar a contar o tempo e só então esse contato aberto do D1 ele vai fechar e vai alimentar o contador K1 e colocando então em funcionamento a minha fonte. E dessa forma eu estou protegendo a fonte e consequentemente os circuitos que estão ligados nessa fonte contra essa oscilação de energia. Então a gente vai ver como vai funcionar isso na prática agora. Aqui então eu tenho o sistema já montado. Eu tenho aqui então, como eu falei, uma alimentação de 127 volts. Aqui eu tenho condutor fase e neutro. Condutor fase alimentando aqui a entrada do disjuntor de comando. Na saída do disjuntor eu alimento a chave liga-desliga, que vai alimentar então a bobina do relé de tempo, que é o D1. Essa fase também ela está conectada aqui na entrada do contato aberto do nosso relé de tempo, que é o 25, e também está fazendo uma conexão para o contato aberto do nosso contador, onde vai habilitar então o circuito que eu vou alimentar, no caso o circuito da fonte de alimentação. E esse circuito então da fonte ele só vai ser alimentado a partir do momento que o relé de tempo contar o tempo dele, ele fizer a contagem do tempo e habilitar então o contador, para esse contador então dar condição do funcionamento então do circuito da fonte de alimentação. E isso acontecendo, ele vai então proteger a fonte de alimentação e os circuitos que estão ligados nela contra oscilações da rede. Aqui eu tenho o condutor neutro que está sendo aqui, que está alimentando aqui então as bobinas, tanto no relé de tempo
quanto do contator, do K1, e também está alimentando a minha fonte aqui de alimentação. Eu vou fazer então o acionamento do sistema para a gente verificar então como vai funcionar esse circuito. Bom, aqui então, como eu falei, eu tenho a chave liga-desliga. Eu vou ligar então essa chave. O relé de tempo ele vai passar a contar o tempo e vai fazer a ligação aqui do contator K1. Vamos ligar então. Liguei aqui o relé de tempo, o LED aqui já está aceso. E a partir do momento que ele contar o tempo que está ajustado aqui, ele vai ligar o contator K1 e vai alimentar o circuito. Tá aí então, o relé de tempo ele fez a contagem de tempo dele e alimentou então o contator K1. E o contator K1, por sua vez, através desse contato, normalmente aberto, alimentou então a fonte de alimentação. E essa fonte foi alimentada, o circuito está funcionando normalmente. Então agora eu vou simular uma interrupção de energia. E a gente vai ver então como vai funcionar esse sistema com essa interrupção de energia. Fazendo aqui a simulação. Simulei aqui uma oscilação de energia. Relé de tempo contando o tempo dele. E ao finalizar o tempo, só então o contator K1 vai habilitar a fonte de alimentação e dessa forma protegendo o circuito que está ligado nessa fonte. Tá, então, a partir de um determinado tempo que foi ajustado, posso ajustar aí para 5 segundos, por exemplo, é que então o contator K1 ele habilitou o circuito de comando que está alimentando então essa fonte. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal e também de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.